Fala, tricolor, seu louco da cabeça. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos bater um papo aqui sobre Fluminense. Acabou aí a janela de contratações para o Fluminense. Será que o Fluminense ainda está reservando algum dinheirinho para trazer mais jogadores lá no meio do ano? Então a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai falar sobre saídas, a gente vai falar sobre chegadas, a gente vai comparar, por exemplo, como está sendo esse 2026 com o que foi 2025. Eu vou dizer a minha opinião sobre se essa contratação foi boa ou ruim, ou se ainda estou analisando se ela foi boa ou ruim, e vou comentar algumas coisas aqui sobre estatísticas de outras coisas, né? Mas isso daqui eu vou deixar para você acompanhar lá no meio do vídeo. Mas antes eu vou convidar você, tricolor, tricolora, a seguir a página, deixar o seu comentário aí sobre da onde você, né, está me assistindo. Você está me assistindo do ônibus, de casa, sentado no sofá? Você tá no banheiro cagando? Não era nem por ter falado isso, mas momento aí de descontração, então vamos embora. Que primeiramente, tricolores, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisinha muito específica, que é, né, já indo direto para o nosso jogo a jogo, né? Quem joga são os jogadores, então, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu construí com quem entrou, quem saiu, né? Em 2026 e 2025, né? Vamos lá. Primeiramente, 2026. Você está percebendo aí que tem muito mais vermelhos em 2025 do que em 2026. Graças a Deus, esse ano está acertando bem mais. Beleza? Graças a Deus, está acertando bem mais. A única saída, e nem foi erro, foi um pouco, mas não foi o erro total da administração tricolor, não foi o erro geral da diretoria, né? Mas o Thiago Silva pediu para rescindir o contrato e eles, tá bom, gratidão, futebol clube. Aí eles liberaram o Thiago Silva, foi pro Porto, tá fazendo nada. Ele poderia aqui estar jogando muito bem, cotado aí para jogar a Copa do Mundo, mas não, ele acionou a cláusula gratidão futebol clube e meteu o pé. De resto, ou ainda não tenho uma opinião, ou minha opinião é boa, né? Em nível de chegadas, James eu acho que foi uma ótima contratação, né? Quer dizer, ótima não, acho que foi boa, ótima verde escuro, né? Acho que foi uma boa contratação, ótima mesmo, a gente só vai averiguar com o tempo. Ainda estamos em março, o James jogou poucos jogos, mas os jogos que eu vi dele, ele jogou bem. A Arana também. Comparando, por exemplo, com esse último jogo do René, dá para perceber que o Arana vai defender, não tão bem quanto o René, mas ofensivamente vai ser melhor. Ele vai gerar mais perigos, o que vai forçar os jogadores de ponta e de lateral não correrem tanto a nível ofensivo, ou seja, o fato dele ser ofensivo dá uma característica de defesa também, porque vai impedir que os outros jogadores, né, avancem tanto, né? Savarino entrou contra o Vasco e mudou o jogo. Eu acho que ele jogando assim, aberto pela esquerda, podendo trazer a bola para a direita e chutar pro gol, isso já é algo muito bom, porque o Serna tentou fazer isso de errado, o Canóbio tentou fazer isso de errado, o Acosta já tentou fazer isso, não funcionou muito bem. Então, o chute dele de fora da área é algo a mais pra gente, e eu acho que se em um determinado momento a gente puder colocar um 4-4-2 com o Savarino aberto pela esquerda, podendo entrar pela direita, e a mesma coisa o Acosta, puxando para a direita, podendo entrar pela esquerda, seria uma boa. E aí você tem um centroavante mais fixo e um outro que se movimenta e pelas pontas. Eu acho que seria uma boa. Castilho, eu não sei. Ele chegou agora, então não sei. Milan, a mesma coisa. E o Alisson. Mas, tipo assim, em função do histórico deles, eu acho que o Milan é uma boa. Alisson, quando eu vi a notícia de que o Alisson estava vindo pro Fluminense, eu fiquei assim, nossa, eles tinham que ter errado em alguma coisa, né? Mas depois, primeiro, que eu confio no Zubeldia, coisa que eu não confiava nas trazidas, né? Nos jogadores advindos de conselhos do Diniz, eu não confiava muito nesses conselhos do Diniz. Mas do Zubeldia, pelo trabalho que ele está fazendo, eu estou de confiança. Então eu vou dar esse voto para ele, primeiro ponto. Segundo, outros comentários de outros youtubers, outros influenciadores, né? E depois de ter visto algumas estatísticas do Alisson, eu comecei a não achar tão ruim a vinda dele. Mas, de novo, não tenho opinião formada se vai ser boa ou ruim, por isso que está em branco. E aí, Nino, que o Fluminense talvez ainda consiga trazer, tudo vai ser em função também dele dar prioridade ao Flu.
ou se ele não for para o Palmeiras, caso o Palmeiras dê ali uma bagatela um pouco maior. E talvez o Boangá, que talvez ainda venha. Eu acho muito mais difícil por conta da renovação de contrato que ele acabou tendo lá no Los Angeles FC. Saída. Eu tenho 4 saídas aqui, né? 5, essa do Iago. Né? Eu gostaria dele pelo menos um dos jogos aqui no Fluminense, pra menos treinar, mas tipo assim, ele tá lá no final, mas eu nem considero porque ele sequer jogou, ele sequer esteve aqui. Ele foi de Nova Iguaçu pra outro, de outro pra outro, de outro pra outro. Então tá aqui no final, mas eu nem vou considerar ele como parte integrante mesmo dessas saídas. Ele meio que terminou o contrato, voltou, mas já saiu de novo. Aí de saída, a gente tem o Lescano, que foi emprestado pro Olímpia, e inclusive se a gente for pegar a trajetória recente do Lescano, ele já fez 4 jogos. Já não, fez só 4 jogos nesse ano. Foram 2 jogos seguidos pelo Olímpia e 2 jogos seguidos pelo Fluminense. 1 gol na estreia desse ano e 2 gols já, 1 em cada jogo pelo Olímpia. Ou seja, em 4 jogos ele tem 3 gols. Só não fez gol naquele jogo contra o Boa Vista, o Fluminense perdeu, mas ninguém jogou bem naquele jogo contra o Boa Vista. Então tu vai sacrificar o Lescano dizendo que ele jogou mal, por isso que o Fluminense perdeu? Não, ninguém jogou bem. O Fuentes empréstimo por Fortaleza. Se fosse o Fuentes até março, até a lesão dele, eu acharia que seria uma saída muito ruim, porque o Fuentes naquele momento estava muito bem. Se fosse o Fuentes já da reta final do Fluminense, onde quando ele entrava ele não rendia, apesar das notas boas dele pelo SofaScore, mas eu achei que se fosse pelo final, foi boa. Então, tipo assim, que jogador a gente está emprestando pro Fortaleza? O Fuentes que jogou bem no início ou que não está jogando bem no final? Então, por isso que aqui está em branco. Para mim poderia ser um verde, uma boa saída, ou o vermelho, uma saída ruim. Lima para o América do México. Eu acho que foi um empréstimo muito bom. Na verdade, só bom. Tá? Porque qual Lima que a gente está emprestando? A mesma ideia do Fuentes. Qual Lima que a gente está emprestando? A gente está emprestando o Lima que era de 2023, que quando entrava, se doava em campo, todo chute dele era um chute perigoso. Ou o Lima que em 2025 parecia que queria andar em campo. Porque era essa sensação do Lima de 2025. Quando ele entrava, parecia que estava andando em campo. 2026 ele entrou, né, participou de alguns jogos ali, parecia estar melhor do que 2025, mas no outro já não era a mesma coisa. Né? Eu vou deixar esse logo abaixo aqui para o final, porque ele é a cor diferente de todos os outros. Né? O Lelê, que foi emprestado para o Paphos do Chipre. Inclusive o Lelê esteve muito mais próximo de jogar a Champions League foi ótimo, Champions League, do que o Trari Arias. Né? Ele entrou no jogo pós finalização da fase de grupos da Champions League, porque esse Paphos estava na Champions League. Né? Só que ele ficou ali, eram 8 que se classificavam, do 9º até o 24º, ia para os playoffs e o Chipre ficou uma abaixo, uma parada assim. E entrou lá com gol na estreia. Não sei se fez outros gols, se deu alguma outra assistência, esse daqui eu tô por fora. Aqui foram as muito boas, né? Muito boas porque esses 3 jogadores já não estavam rendendo em 2025, 2024 não renderam muito bem, mas renderam alguma coisa e foram completamente diferentes do que renderam em 2023. Né? Então, atualmente, esses 3 não estavam muito bem. Né? Aquela ideia de tipo assim, pô, já encerrou o ciclo. Né? O Keno, se fosse o Keno de 2023, eu ia lá no CT pra porrar quem tivesse feito isso, porque em 2023 ele jogou muito. 2024 começou bom em determinado momento, mas caiu muito de produção e jogava alguns jogos bons, né, igual aquele contra o Juventude, em que ele mandou a torcida calar a boca, pediu desculpa depois no outro jogo e depois fez um outro jogo bom, mas, por exemplo, no jogo contra o Aparecidense, ele foi o gol foi o gol dele, o gol do Fluminense jogando em casa. Né? Mas você via que o jogo dele era cortar e isolar, ou seja, a precisão dele não estava muito boa. Manoel fez contrato e Thiago Santos também para o Coritiba, que também já não estava muito bem. Né? Thiago Santos em 2025 que fez vários erros quando jogava, não jogava tudo que jogou em 2024 e 2023. Né? Thiago Santos em 2023 ele foi no início muito mal, depois de 2023 ele, né, jogando ele como zagueiro, começou a melhorar. No final do ano estava jogando muito bem. E aí vem Lavega e Luan Freitas, né? Você tem aí o Lavega que fez assistência, né, na estreia, fez gol já pelo Curitiba, não participava dos jogos do Fluminense no ano passado e foi emprestado talvez para dar, né, tempo ali de jogo. Então, tipo assim,
a gente não viu ele muito tempo pelo Fluminense, assim como a gente não viu o Lescano muito tempo pelo Fluminense. Eles foram justamente para, né, se adaptar a um novo futebol. O Lescano que voltou para o Olímpia para talvez voltar a ter chance de ir para a Copa do Mundo. O Lavega, acho que não vai para a Copa. O time do Uruguai é melhor do que o time do Paraguai. Luan Freitas do Fortaleza, eu tinha uma esperança que o Luan Freitas voltasse para o Fluminense para jogar, mas acabou indo para o Fortaleza emprestado de novo, né? Então esses 4 não tenho opinião, acho que poderia render, mas também não sei, né? Difícil saber. Mas se a gente comparar esse ano, tem muito mais verdes com 2025, né? Tem algo em 2025 que também tem 26 que eu vou deixar para depois. Chegada de Igor Rabelo, não tenho o que falar, né? Não sei se é bom, não sei se é ruim. Por mim ele poderia ir, porque está ocupando o espaço de algum jogador, por exemplo, o Luan Freitas, né, e o Davi Schwint, que são da base, né? Então, tipo assim, eu não sei se ele é bom ou ruim, mas ele não está jogando, é dinheiro gasto fora, poderia colocar o maluco da base, né? A Costa, na minha opinião, a melhor chegada do ano passado, disparado a melhor chegada do ano passado. Santiago Moreno em branco, porque teve um jogo muito bom contra o Madureira, deu uma lesionada, jogou bem contra o Flamengo e jogou mal contra o Botafogo. Tem uma oscilação braba ainda, mas muito melhor do que 2025. Então, por conta dessa melhora braba, eu não vou colocar vermelho para ele, mas ainda não é verde. O retorno do JK, que é um verde claro, porque ano passado foi mal, esse ano tá muito melhor do que foi ano passado. Gol, assistência, muitos passes decisivos, mas nos últimos jogos não vem rendendo. Não vem rendendo por quê? Porque tá cansado, porque já tá com o mental abatido de novo, é porque no jogo contra o Vasco todo mundo jogou mal, então ele ter jogado mal contra o Vasco também tá normal. É o que? Então, verde claro não é verde escuro, mas não é o verde destacadaço que tem aqui do lado, né? O Soteldo só valeu por conta de 2 gols que fez contra o Grêmio, né? Na conta dele, que é aquela vitória contra o Grêmio. Tirando isso, várias vezes a gente perdeu ponto por conta dele. Nesse último jogo contra o Palmeiras, ele entrou muito mal e algumas pessoas ainda estavam falando assim: caraca, olha só, a gente quer um Soteldo desse. Cara, ele jogou mal o jogo todo, mas em um cruzamento que ele deu um voleio, é igual o passe de letra do maluco ali que eu vou falar depois, né? Joga mal pra caramba, aí resolve dar um voleio. O outro, jogando mal pra caramba, resolve dar um passe de letra. Sacanagem, né? Não sei por que eu deixei esses espaços aqui, mas enfim. O Hércules, que foi uma ótima contratação, na minha opinião foi a segunda melhor, né? Só atrás da Costa, mas esse ano o Hércules não está muito bem por conta da lesão. Canóbio, que foi uma boa contratação ano passado também. O maluco se entrega muito em campo, né? Muito bem taticamente. Às vezes deixa a desejar na técnica e nas decisões em campo de tocar quando é para chutar e para chutar quando é para tocar. Lescano, que a entrada dele também foi uma incógnita, assim como a saída por empréstimo dele também é uma incógnita. Freitas, que pelo amor de Deus, foi a segunda, cara, na moral. O Freitas poderia ter ido embora por 5 milhões de euros lá para a Itália e a gente joga aquela bomba relógio para eles, porque, cara, estoura um pouquinho a cada jogo. Como se fosse... Ele não é uma bomba relógio, eles são várias bombas relógios e em cada jogo vai estourando um pouquinho dessa bomba relógio. Espero que uma bomba maior não exploda numa final, que ele erre bizonhamente, ou num jogo super, hiper, mega decisivo. Espero que isso não aconteça. Das saídas, 2 foram muito vermelhas, que foi a saída da Gratidão Futebol Clube, assim como foi com o Thiago Silva. John Ares, ele poderia estar aqui, o Fluminense poderia, com ele, ter tido o melhor resultado contra o Lanús e contra o Vasco. Cauã Elias, que foi uma venda que, na minha opinião, foi muito precoce, né? A saída do Isaac, eu acho que foi uma boa saída. O maluco não jogava, ia ficar aqui ocupando espaço, treinando sem jogar. Então a venda dele foi uma venda muito boa. Diferente do Cauã Elias, porque o Cauã Elias já estava com status de titular, né? Saída do Diogo Barbosa, ótima saída, né? Gabriel Pires, que demorou pra caramba pra sair, velho. Nossa, o Gabriel Pires só saiu ano passado, ele ficou sugando o dinheiro do Fluminense adoidado, maluco, né? E aí o Renato Augusto, que tinha essa daqui, não vou colocar na do Fluminense não, né? Por isso que eu escrevi aqui, ó, decisão do jogador. Em 2025, ele, Renato Augusto, decidiu sair do clube, decidiu ali, porque ele não estava rendendo, toda hora lesionava e tal, ele decidiu rescindir o contrato amigavelmente. Isso mostra o quanto que ele foi brabo,
né, durante toda a trajetória dele. Ele ganhou muita coisa que um jogador poderia ganhar, né, poderia ficar ali sugando dinheiro do clube, que não era pouco, mas né, decidiu rescindir o contrato. Então palmas para o Renato Augusto, e não para a torcida, não para a diretoria, né, que continuou ali na tentativa dele, né, Gabriel Pires de novo, graças a Deus. E aí chega no último nome, que é esse daqui, ó. O meu 9 era o Everaldo, graças a Deus não é mais. Everaldo iniciou, né, 2025 naquele jogo lá contra o Águia de Marabá, nota altíssima, 2 golaços contra o Jefferson José, e parece que ele iniciou na sexta marcha, né, nem quinta, né? Carro automático, ele iniciou ali na sexta marcha, velocidade alta, daqui a pouco, pum, capotou e nunca mais fez muita coisa, né? Fez um golzinho contra o Inter, fez um golzinho contra o Sport, um gol contra o Grêmio, mas tipo assim, talvez se não fosse ele, os jogos não tivessem sido tão ruins de assistir, né? Se não fosse ele, o Fluminense poderia estar bem melhor. Foram 2 coisas muito ruins que aconteceram no passado: a saída do John Ares e o Everaldo ter permanecido muito tempo como titular, né? E aí, graças a Deus, ele sai do Fluminense esse ano. Então posso dizer que esse ano, coisas ruins que vieram e permaneceram de outros anos se foram. Muito bom isso acontecendo. E outras coisas, né, que poderiam ser, tipo assim, por exemplo, o Everaldo não ficar e vir um jogador da base, já era algo bom. O Everaldo sair e vir um jogador, tipo assim, sei lá, vou pegar um jogador muito fraco, sei lá, o Riquelme ser improvisado como centroavante, já seria algo bom. Mas ele sai e o Fluminense traz o jogador, que é o Rodrigo Castilho. Tudo bem, foi um valor muito alto, mas é aí uma possível esperança, e espero que essa esperança seja, no mínimo, melhor do que o Everaldo. Acho que, tipo assim, pra ele fazer sombra no JK e o JK melhorar o futebol dele, fazer gol todo jogo, e quando ele entrar ou ele for titular, fazer gol todo jogo, já tá melhor, né? O Everaldo era só casquinha, era isso. E aí a gente tem uma outra coisa que eu vou falar com vocês aqui, que é o seguinte: o André fez gol contra o Liverpool, né? O Wolverhampton ganhou por 2-1, um jogo muito doido no final da partida. Saiu jogando, aí você deu empate, estava ganhando de 1-0, aí o André conseguiu um gol ali no finalzinho da partida, primeiro gol dele pelo Wolverhampton, que continuou na zona de rebaixamento. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: essas foram as partidas, né, vitórias, empates, derrotas e pontuação antes de um tal Traiares sair desse time e depois dele sair. Foram 24 partidas pela Premier League dele no time, jogando como titular, como reserva. Uma vitória, 5 empates e 18 derrotas, e aqui, ó, 8 pontos. Depois de sair, né, foram 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Se fosse seguir nessa linha de raciocínio aí, seriam literalmente praticamente 6 derrotas, ou 6 derrotas e um empate. Mas eles demoraram em 6 jogos a fazer 8 pontos, o que eles demoraram em 24 rodadas para fazer 8 pontos. Surreal isso, né? Pé frio? Não sei. Tomara que continue assim lá onde ele está hoje. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí e siga a página para mais vídeos iguais a esse. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.